Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Mineração de Cabo Rabo. Sou o Carlos N, técnico em mineração, gestor ambiental, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um assunto extremamente importante para os profissionais que trabalham nas usinas de beneficiamento. E que assunto é esse, Carlos? É o balanço de massas. E aí eu pergunto, você sabe o que é balanço de massa? Então, antes da gente entrar propriamente dito, vocês viram aí na apresentação do vídeo aí, está lá parte um, né? Porque é um assunto tão extenso, eu tive que dividi-lo em dois vídeos para não ficar um vídeo assim muito longo e muito cansativo. Mas existem algumas premissas básicas que nós temos que entender primeiramente para depois adentrarmos no balanço de massa, como ele é feito e como deve ser feito. Tá? Então, a descrição balanço de massa, o que ele é? Ele é uma ferramenta utilizada para monitorar, controlar o fluxo de materiais ao longo do processo. Ele permite entender como os diferentes componentes são distribuídos e separados durante as etapas de beneficiamento. Tá? Então, imagina uma usina de tratamento de minérios como se fosse uma família indo para uma festa. Carlão, a esposa e os filhos indo para a festa. Então, o casal, representando o minério e o rejeito, entram na festa juntos, de mão dada, unido na sua forma bruta, natural. Eles são como um minério recém-extraído da mina, cheio de potencial, mas também com impurezas que precisam ser separadas. À medida que a festa avança, o casal se divide, assim como o minério e o rejeito são separados durante o processo de beneficiamento. E como se cada um dos componentes da família, representando os minerais de valor e os materiais indesejados, encontrasse o seu próprio caminho ao longo das etapas da usina. Quando o casal se separa na festa, os filhos, representando minerais concentrados, subprodutos e os resíduos, começam a se formar. Assim como na usina, onde o concentrado valioso é extraído e os subprodutos são separados do rejeito. Cada membro da família e seus convidados tem o seu destino determinado. Ao final da festa, o casal e seus filhos saem, cada um seguindo o próprio rumo. Da mesma forma acontece na usina. Os produtos finais, os resíduos, são encaminhados para destinos específicos, seja para comercialização, reciclagem ou descarte adequado, ou mesmo continuidade do processo. Então, essa metáfora que eu utilizei aqui agora foi para ilustrar como o balanço de massa é como uma coreografia complexa, onde cada componente é cuidadosamente separado e direcionado para cumprir seu propósito único. O balanço de massa atua como um sistema nervoso, rastreando cada tonelada de minério, rejeito e concentrado que passa pelos circuitos de britagem, moagem, flotação, ciclonagem e muitos outros aí. Então, para estudantes, técnicos, engenheiros de mina, o balanço de massa ele é mais do que uma simples equação. É uma janela para compreender a eficiência operacional, identificar gargalos e otimizar o desempenho da usina. Cada cálculo revela informações preciosas sobre a recuperação de minerais. Dominar o balanço de massas é dominar os segredos da metalurgia. É a habilidade de transformar montanhas de minério em montanhas de riqueza, com precisão e eficiência. É uma jornada que desafia mentes e molda futuros líderes na indústria mineral. Então, aqui é só mesmo assim para ilustrar para você, tá? Um fluxograma aí de uma usina, você vê uma série de equipamentos, uma série de processos, e você precisa saber
e ter os números ali a seu dispor para o quê? Para uma melhor produtividade ou para uma melhor recuperação do mineral que você está tratando. Então, conceitos importantes, tá? Como eu falei com você, nós temos que saber primeiro uma série de conceitos que são muito importantes. Peço que vocês assistam até o final desse vídeo aí, para não perder nenhuma parte, porque esses conceitos são importantíssimos na hora que nós entrarmos na parte de cálculos, tá? Então, um dos primeiros é o cálculo do teor. E para se calcular o teor ou quantidade de um determinado elemento químico em uma substância composta, nós temos o quê? A massa atômica ou peso atômico, que é a massa média do átomo de um elemento medida de acordo com a abundância relativa de seus isótopos naturais e em comparação com um padrão, que é o isótopo 12 do carbono. Tá? E ele tem massa atômica 12. Então, nessa escala, as massas atômicas dos elementos naturais variam de 1,008, que é o hidrogênio, a 238,03, que é o urânio. Então, vamos ver aqui uma tabela periódica para entender. Nessa tabela periódica, você tem todos os dados necessários para efetuar os cálculos do teor. Então, de acordo com o mineral que você esteja tratando, você vai aí e já consegue o quê? Determinar o teor através das informações que estão aí apresentadas. Então, o teor define-se como teor a massa de um elemento ou substância pura, referido à massa total em consideração. E o cálculo dele, como é que é feito? Utilizando-se a tabela periódica dos elementos químicos, obtemos o quê? Os pesos atômicos, ou as massas atômicas de cada um deles. Transportamos isso para a fórmula do composto, tá? Dessa maneira aqui, ó. Então aí está um exemplo aí. Eu tenho, por exemplo, a substância aí, Fe2O3, que é a hematita. Então ela é composta por 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. Então, na tabela periódica, eu vou lá e procuro o ferro. Qual que é o peso atômico do ferro? 55,8. E o do oxigênio? 16. Ah, isso arredondando esses números aí. Então, 2 moléculas de ferro mais 3 de oxigênio, o que eu vou ter? Uma massa atômica, um peso atômico, tá? De 159,6. Portanto, no composto da hematita, qual será a participação ou quantidade do teor do metal ferro? Agora eu estou quebrando aquela partícula e eu quero só o ferro que está ali. Então, nós vamos pegar 100% da hematita, que tem um peso atômico aí, uma massa de 159,6, e dividir pelo quê? Não são duas partículas de ferro, tá? Que dá 111,6, essas duas juntas lá nessa fórmula. Eu vou fazer uma regra de 3 simples aí e vou descobrir que o quê? Na hematita eu tenho 69,92%, que é o teor máximo de ferro encontrado nela. Agora, pensemos numa substância pura, um mineral minério, por exemplo, óxido de cálcio, que é o CaO, né? O constituinte básico do cal virgem. Essa substância é constituída de 2 espécies atômicas diferentes. O cálcio, cujo peso atômico é 40, e o oxigênio, cujo peso atômico é 16. Quando eu somo esses 2 pesos atômicos, eu vou ter que o peso molecular do composto, ou seja, do CaO, é igual a 56. E o teor de cálcio, tá, será o quê?
Mesmo processo, uma regra de 3, onde eu tenho 100% de CaO, tá? Que é 56, eu vou querer saber o cálcio. O cálcio não é 40, então, portanto, o teor de cálcio ou o percentual de cálcio nesse elemento vai ser o quê? 71,4% nessa formação CaO, que é a cal virgem. Agora vamos adiantar um pouco mais aí, dificultar um pouco mais as coisas. Vamos ver aqui, ó. Vamos considerar uma substância, tá? Também pura. Aliás, não é tão pura assim, não, porque tem um monte de coisinha ali, tá? Mas suponhamos que ela não tenha contaminação nenhuma, por enquanto, que é a dolomita. Ah, desculpa o erro aí, tá doloma, mas é a dolomita, cuja fórmula é CaMg CO3 2, ou seja, duas partes de CO3. Tá? Então, o peso médio do composto é o quê? Peso médio do cálcio, 40. Do magnésio, 24. Do carbono, 12. E do oxigênio, 16. Aí tem um detalhe. Eu tenho 3 oxigênio, tá? Então eu vou pegar o oxigênio lá e multiplicar por 3, eu vou ter um valor de quê? 48. Correto? E 2 vezes essa molécula aí de CO. Então, quando eu pego o peso molecular do CO ali, são 12 mais 48, eu vou ter vezes 2, eu vou ter o quê? Um peso molecular de 120. Se eu somar tudo, tá? Esse elemento, que é a dolomita, ele vai ter uma massa atômica de 184. Quero saber o percentual de cálcio aí. Então, eu tenho 184, é todo aquele conjunto. CaMgCO3, 2. O cálcio é quanto? 40. Então, eu vou ter nessa molécula 21,7%, que é o teor de cálcio. Se eu quiser ver o magnésio, eu vou ter um teor de quê? 13% de magnésio. O restante aí é carbono e oxigênio, que é o CO. Então, agora, imagina que a nossa dolomita, essa que nós vimos lá, bonitinha lá, tal, eu falei pura, ela tenha impurezas nela, porque quando você está na natureza, lá extraindo minério e tal, ele não vem 100% puro, ele sempre tem uma impureza nele. E suponhamos aí que ela tenha 20% de impureza. Então, esses números de teor já vão mudar, por quê? Porque 21,7% de cálcio é para ela pura. Agora, eu tenho 20% de impureza, então, na realidade, eu tenho 80%, tá, da dolomita pura. Quanto que vai ser o teor de cálcio nesse mineral minério aí? Ele vai ser 80 vezes 21,7 dividido por 100. Então, eu vou ter um teor aí de quê? 17,3. Aí você tem o magnésio e 20% ali, nós já sabemos, são impurezas, tá? Então, aí está a ilustração para você ver. 100% da dolomita, sem impureza nenhuma, eu tenho 21,7 de cálcio. E 100% da massa com 80% de dolomita e 20% de ganga, ou seja, de um estéreo qualquer, esse teor aí vai cair para 17,3%. Tá vendo? É importante a gente conhecer esses detalhes antes, porque na hora que nós formos trabalhar com o balanço de massa, isso tem que estar fresco aqui na cabeça, tá certo? O que mais que eu preciso saber sobre isso, tá? Então, antes disso, em tratamento de minério, o teor significa sempre a quantidade dos elementos ou substâncias que nos interessam, referida ao quê? A quantidade total da amostra. O conceito é amplo e podemos nos referir a teor de um elemento, gramas
de ouro por tonelada de minério, ou parte por milhão, ou percentual de ferro em minério de ferro. São as formas que eu posso me referir, né, com relação ao teor. Agora, tem um outro detalhe também, muito importante, principalmente no balanço de massa, que é saber o que é umidade. O que é umidade? Tá? Em tecnologia mineral, trabalha-se com sólidos particulados, seja compostos de partículas. Estes sólidos podem ser manipulados com a umidade natural, com que apresentam sem que se adicione qualquer quantidade de água a mais ou sem a necessidade de secagem. E a este tipo de tratamento, a esta circunstância, é dito que tratamento a seco, né? Não é 100% seco, porque o material tem a umidade natural dele, mas você não acrescentou água e também você não levou ele no secador. Então, é a seco, natural. A operação a seco não significa que o material tenha sido secado. Tá? Fique bem claro. Então, isso é uma regra geral para a britagem, estocagem em pilhas, ensilagem e peneiramento grosseiro. Umidade, continuando. As demais operações, ou seja, o peneiramento fino, a moagem e classificação, e as operações de concentração são, via de regra, executadas a úmido. Isto significa que são adicionadas quantidades substanciais de água, formando uma mistura que é denominada o quê? Polpa, em que as partículas sólidas estão em suspensão na água. É sempre muito mais conveniente trabalhar a úmido do que a seco, porque a água facilita o transporte do minério, retira o excesso de calor gerado, impede a geração de poeira e muitos outros benefícios. Então, a quantidade de água sempre presente no minério ou sólido granulado que está sendo manuseado pode ser quantificada de duas maneiras. E a primeira delas é a quantidade de água presente no sólido dividida pela massa de sólido seca, o que é chamado umidade base seca, que é a referência normalmente utilizada em tratamento de minérios. Então, qual que é a fórmula aí da umidade base seca? Eu vou pegar a massa do sólido úmida menos a massa do sólido seca e dividir pela massa de sólido seca. Então, eu vou ter o percentual de umidade base seca. Ou então a água contida dividida pela base seca. Simples assim. Umidade base úmida é a quantidade de água presente no solo dividida pela massa de sólido úmida. Então é a mesma forma. Mesma fórmula não. Nós vamos inverter aí. Nós vamos ter a massa úmida menos a massa seca dividido pela massa úmida. Ou seja, água contida dividido por massa úmida. Mais uma vez, simples assim. E o percentual de sólidos? Como é que é? É a massa de sólidos seca dividida pela massa de polpa. Massa de polpa. Então, a polpa não é sólidos mais água. Tá? Então, sempre que nos referimos à porcentagem de sólidos, referir-nos-emos à porcentagem de sólido em peso. Então, o percentual de peso vai ser a massa de sólido dividida pela massa de sólido mais a massa de água. E a densidade? Também muito importante no cálculo do balanço de massa. Tá? Dizer que uma polpa tem 15% de sólido significa que 100 gramas de polpa contém 15 gramas de sólido. Então, existirão, portanto, o quê? 85 gramas aí, que é água. Em termos de vazão, se a vazão dessa polpa for 200 toneladas hora, vão estar passando o quê? 30 toneladas de sólido, ou seja, do minério,
e 170 toneladas de água. Estão começando a entender aonde nós vamos chegar aí com o balanço de massa aí. Que, olha, o profissional que domina essa técnica aí, ó, ele é diferenciado, hein? É diferenciado. Então não desanima, não. Só uma coisinha, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Valorize esse trabalho aqui, eu faço de coração para vocês. Tá? A sua inscrição é muito importante para mim e para que esse canal cresça. E no final, se gostar, deixa lá o seu gostei. Tá? Continuando aí, a densidade é a relação massa dividido por quê? Por volume de um corpo. Então, um cubo, suponhamos aí um cubo de 1 ml de água, tá? Ao nível do mar, pesa 1 grama. Sua densidade é, portanto, 1 grama por mililitro ou 1 grama por centímetro cúbico. O cubo de ouro pesa 19,3 gramas. A sua densidade, portanto, é 19,3 gramas ou 19,3 vezes a densidade da água. Sabemos, a densidade da água é 1. Então, densidade é a relação entre massa e o volume ocupado por ele. A fórmula é simples, é essa aí, D igual massa dividido pelo volume. Existem duas expressões tecnicamente corretas para a densidade. Tá? Grama, pegando o caso do ouro aí, grama por mililitro, ou quilograma por litro, ou tonelada por metro cúbico, tá? Que é chamado que densidade absoluta, ou apenas 19,3, sem nenhuma unidade chamada de densidade relativa. Tá? A densidade da água é relativa à densidade da água, certo? O conceito de densidade tem que considerar se estamos tratando de uma partícula individual ou de um conjunto de partículas. No conjunto de partículas, há o volume de vazios entre uma partícula e outra, de modo que é necessário distinguir densidade real ou específica da densidade aparente. E o que é uma e o que é a outra? Bom, a densidade real ou específica é a densidade real das partículas individuais. E a densidade aparente considera o volume das partículas mais o volume de vazios. Então, só recapitulando aí, a densidade absoluta é expressa sempre na unidade massa-volume, assim, tonelada metro cúbico, quilograma por decímetro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. E agora, balanço de massa. Que bacana. O conceito mais importante do tratamento e também a ferramenta mais utilizada pelos profissionais da mineração é o balanço de massa. Ele consiste em nada mais, nada menos do que a aplicação pura e simples da lei de Lavoisier. Nada se cria, tudo se transforma. E aí tem uma imagenzinha, tá, de como que nós vamos trabalhar este balanço de massa. Tá? Encerramos aqui a nossa parte 1. Parte 2 nós já vamos pegar e colocar a mão na massa. Aprender a calcular, aprender, entender o que é o balanço de massa. Eu conto com o seu apoio, conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, porque esse canal só cresce se você ajudar. Não adianta eu ficar aqui fazendo 300, 400, 500 vídeos, se ninguém assistir, compartilhar ou se inscrever, estou fazendo para mim mesmo. E eu não quero isso. Eu quero dividir o meu conhecimento com você que está começando a sua vida profissional. Mais uma coisinha. Não se esqueça de um detalhe muito importante. Sem mineração não existe civilização. Tá? Deixe os comentários, se inscreva. Não esqueça de acionar o sininho para ser informado toda vez que eu postar um vídeo nesse canal.